Olá! No vídeo de hoje, nós iremos calcular o melhor mês de acordo com algumas regras um pouco diferenciadas, tá bom? Essa dúvida surgiu da nossa amiga Vitória Vicente lá no grupo do WhatsApp. Dá uma olhada aqui na minha tela do computador. Imagina, isso aqui é um dashboard completo, tá? Mas a gente pegou só alguns visuais para demonstrar qual é a problemática, tá? Eu quero trazer aqui nesse card, onde está o 0 aqui, ó, quero trazer aqui o nome do melhor mês. Então, aqui em 2023, o melhor provavelmente é aqui janeiro. Tá vendo? 19,6. Ah, não, perdão, 19,8. Tá vendo como é complicado você ver quando os números são próximos? Então, já vamos trazer aqui o melhor mês. Tá? Só que eu tenho que respeitar esses filtros de meses aqui. Eu não posso flegar mês aqui e mudar o mês aqui, porque esse mês serve para ela fazer outros filtros aqui, tá? Então é um desafio bem bacana, tá? Então vamos lá. O modelo é bem simples, tá? Uma AD calendário que filtra uma F-dados, não tem nem mais nada, tá? E uma tabelinha de medidas aqui. Então vamos calcular o melhor mês aqui. Eu já deixei aqui a medida pronta, linkada aqui no card, já para ficar configurado a gente não perder tempo com o visual, tá? Então vamos lá. Como que a gente pode calcular o melhor mês? Eu gosto de usar a função index, tá? Porque ela retorna uma linha de uma tabela, tá? Então, ó, qual a posição? Eu quero a posição 1. Ela me pede a relação. A relação é a tabela pela qual eu quero a posição 1. No caso aqui, all selected de calendário mês-ano, tá? De calendário mês-ano. Eu quero o primeiro mês-ano. Aí ele fala order by. Qual que é essa condição do order by? No meu caso, é a própria medida valor total. E qual a ordem, né? Agora, é desk, descendente, que é do maior para o menor. Isso aqui me dá o melhor mês, tá? Ó, confirmando aquilo que eu tinha falado, dezembro, tá? De 23 é dezembro, de 22, janeiro, ó, com 19,8, de 21, julho, né? E de 2024 só vai até março. Beleza. Então ele está trazendo o melhor mês aqui. E se eu flegar aqui? Se eu flegar aqui, é aí que está dando BO. Se eu clicar aqui no gráfico, tá vendo? Então, eu inicialmente falei para ela, vai lá e desativa. Eu imaginei que ela só tinha um card, só com dezembro, né? Só um card só com o melhor mês ali. E na verdade tinha tudo isso aqui. Eu falei para ela, então vai lá, né? Desativa aqui o formato, né? Do card. E aí você vai clicar ali e não vai mudar nada, né? Você vai mudar o gráfico, mas e aí? Aí você muda aqui e não muda o valor total, você quer ver? Ou você clicar aqui, eu também vou ter que vir desativar aqui para não reagir lá. Não faz sentido, né? Então, quando tá assim todo mundo junto, ela quer usar os filtros para filtrar o card como um todo, mas o melhor mês que tá aqui nesse card, ele tem que sofrer alteração somente do ano e não dos outros elementos. Beleza. Então, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu deixei desativado, ó. Deixei ativado, beleza. Ó, não pode mudar, né? Não pode mudar. Beleza. Então, como que a gente vai tratar isso? Eu falei assim, pô, legal. Ela não pode sofrer influência de nada do calendário, a não ser do ano, tá? Então eu falei assim, pô, isso é a função allExcept, né? E a index, apesar dela estar retornando assim, ela retornou dezembro 23, ela é uma tabela também, tá? Então eu posso usar um calculate table aqui nela, tá?
ela retornou um mês-ano ali dentro de uma medida, porque eu só tenho um mês-ano e ele acabou retornando, tá? Ela é até interessante essa função index, ela retorna tanto o valor escalar como quando tem um só, né? Ou como uma tabela. Então eu vou envolver toda a minha função aqui dentro do all except de calendário ano. O que a all except faz? Né? Ela remove o contexto de toda a decalendário, exceto da coluna ano. Então é isso que ela está fazendo aqui. Vamos ver o retorno disso. Provavelmente vai me dar um erro. Não deu erro. E é uma medida, tá? E é uma medida. Ó, e deu dezembro aqui. Tá certinho. Vamos ver se isso aqui funcionou. Funcionou, cara. Por que tá zerando aqui? Porque não tem abril, né, gente? Mas, ó, já tá funcionando. O que eu queria, ó, dezembro. Ó, tô clicando lá e dezembro não muda. Interessante, né? Eu tô usando uma calculate table ali na index, tá? Vou até experimentar fazer algo que eu não tinha feito. Eu vou trocar o calculate table por calculate só. Também não deu erro. Cara, que interessante, cara. Muito interessante isso, tá? Legal. Se eu flegar 2 anos, ele vai me trazer o maior entre os 2 anos. Tá vendo? Que é julho de 2021. Que foi com 20. Tá certinho. Tá funcionando. Top. Vamos explorar mais aqui. Vamos supor que agora a gente não quer trazer mais um mês. Eu quero trazer os 3 primeiros meses, né? Como que eu posso fazer isso? Eu posso trocar aqui o meu index pela função window, porque agora serão mais itens, não será um único item, tá? Então eu quero que ele vai do primeiro ABS até o terceiro ABS. O que é ABS? É absoluto, as 3 primeiras linhas, tá? Dessa tabela, tá? Calculate, cara, do jeito que tá aqui, isso aqui vai dar erro, tá? Vai dar erro. Cara, não deu erro. Por quê, hein? Deu erro aqui no visual, né? Uma tabela de vários valores foi fornecida. Claro, tem 3 valores ali. Tá certo. Então não tá errado, né? Tá certo que tá errado. Então vamos pegar essa tabelinha aqui e vamos pegar os 3 valores aí que estão aqui dentro, tá? Só vou jogar aqui o calculate table porque o window é uma tabela e eu vou chamar essa variável aqui, ó, de tabela fonte, tá? Só vou jogar esse T para minúsculo, porque eu uso minúsculo quando é tabela e maiúsculo quando é valor escalar, tá? E agora, como isso é uma tabela, eu posso usar a função concatenate x nessa variável aí. Vamos Shift Enter para subir a medida. Concatenate x na tabela fonte, onde eu quero retornar quem, né? As colunas mês-ano que estão lá dentro. Qual o delimitador? Quero delimitar por uma vírgula e um espacinho. Qual a expressão? Quero ordenar pelo valor total mesmo. Do descendente do maior para o menor. Descendente. Vamos ver se ele retorna certinho. Julho. Eu flaguei julho só, né? Julho de 21, agosto de 21 e janeiro de 22. Tá pegando de toda a base. Vamos ver 2022. Janeiro, novembro, março. Vamos ver se eu flagar aqui ele muda alguma coisa. Não tá mudando. Tem um detalhinho aqui. E você sabe que eu não deixo detalhe. Tá vendo quando eu clico novembro aqui, ó? Ele tá mudando a ordem aqui, ó. Ele não é o maior. Entendeu? Ele é o segundo maior. O primeiro maior é janeiro. Mas quando eu clico nele, ó, ele tá afetando ali
essa medida, a ordem dessa medida, tá? Então, como que a gente pode tratar isso, né? Isso aqui está acontecendo porque eu estou retornando, eu estou ordenando pelo valor total de uma medida que está fora dessa tabela, né? O que eu preciso fazer é criar uma tabelinha já com essa medida lá dentro e ordenar por ela. Aí vocês vão ver que vai ficar ok, tá? Então, aqui, na verdade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou fazer uma add columns. Deixa eu tirar um pouco do zoom aqui para ver se o IntelliSense fica melhor. Do values, da própria de calendário mês-ano, tá? E aí vamos adicionar essa medida aí. A medida se chamará @valor. A gente só está extrapolando, tá, galera? Isso aqui, casos básicos, aquela primeira medida já resolveria, tá? Aqui é que a gente quer a iteração só do ano ali. E eu tô agora fazendo outras peripécias aqui. E eu vou colocar aqui o valor total. Beleza? Isso aqui é uma tabela, tá? Só que eu tenho que aplicar essa questão do all except aqui, tá? Então, posso envolver esse calculate table aqui, ó, nessa tabela. Opa! Tá grande esse IntelliSense, né? Atrapalhando um pouquinho. Dando um all except. Beleza. Agora eu tenho a minha tabela fonte prontinha aqui. Legal? Só que eu quero só os 3 aqui, né? Só os 3. Se isso é minha tabela, né? Ela pode... Eu posso usar ela, né? Como parte da minha window, né? Então vem aqui, ó, window. Vou copiar esse carinha aqui, ó, do 1 ao 3, ó. Opa. Legal. Calculate table. Agora eu vou dar o order by, né? A ordenação de quem é, ó, do @valor. Ela já tá lá, né? Eu quero descendente. Então o que eu fiz aqui foi criar uma tabela para eu realizar meus cálculos. Criei uma tabela virtual aí, tá? E já extraí a janela, né? E aí eu posso apagar toda essa parafernália aqui. Vamos ver se vai rodar legal. Então, da minha tabela fonte, eu quero o mês-ano. Agora não é mais essa medida aqui, e sim o meu valor, tá? Dessa medida virtual que eu acrescentei lá. Foi, hein? Ó, janeiro, novembro e março. Cliquei, não pode mudar. Top. É isso aí. Beleza? Por quê, pessoal? É aquilo que eu sempre falo, cara. Crie uma tabela e depois realize os cálculos. A performance nesse caso aqui é a mesma, tá bom? O motor DAX por trás de tudo isso aqui, né? Ele otimiza tudo isso aí, tá? Então aqui, primeiro eu fui lá, adicionei uma coluninha valor com o valor total. Depois eu removi o contexto de toda a tabela de calendário, deixando só o ano influenciando. E extraí a minha janelinha dos 3 primeiros aqui e trouxe os 3 valores. Legal? Vamos ver o que eu posso fazer a mais. Né? Vamos supor que eu quero nesse gráfico aqui de baixo usar esse mesmo critério do ano, mas somente colorir o melhor e o pior. E o pior mês. Beleza? Então vamos fazer aqui uma nova medidinha. Deixa eu ver o que dá para aproveitar daqui, né? Praticamente tudo, né? Então, Ctrl C, nova medida. E aqui eu vou chamar de formatação condicional. Só isso. Minha tabela fonte é igual, não muda nada. Na verdade muda, né?
Na verdade muda, porque aqui eu estou pegando os 3 melhores, né? Então eu quero parar aqui, ó. Quero parar aqui, ó. Só com a tabela, porque eu vou ter que extrair o melhor e o pior, né? E aí eu vou pegar aqui, ó. var, agora é escalar, então quero o melhor. O melhor a gente já viu como faz, né? Usando a index. Eu quero o índice 1 da minha tabela fonte, order by, do arroba valor, e quero descendente, tá? Quero descendente, melhor. O pior, só vou mudar um argumento, tá? O pior, ou eu mudo aqui para -1 e desc, ou eu deixo 1 lá e ASCII, que é do maior, que é do menor para o maior. Então é pior aqui, beleza? E aí eu posso fazer um switch aqui, né? No retorno. Então switch. Quem que eu vou comparar, né? Esse aqui tá trazendo o mês e o ano, aqui o switch ele vai comparar com o selected value do decalendário mês-ano, lá do gráfico, tá? E aí, se ele for igual ao melhor, eu quero que você traz para mim a cor bom. Eu já preparei uma medidinha com o código hex da cor, tá? É só isso. Se for pior, eu quero a cor ruim. Se não, é a cor padrão. É só o código hex, tá, galera? Beleza? Fechei. O nome FC já tem... Nossa, eu já tinha criado. Mas eu vou fazer valer essa. Tá? Vou fazer valer essa. E o que ele está retornando aqui que deu... A expressão faz referência a várias colunas. Vamos ver o que eu errei? Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Ah, sim. Eu já vou excluir essa aqui. Nesse caso, ele me obrigou, tá, pessoal, a retornar esse valor da index num valor escalar, tá? Num valor escalar. E aqui no caso é porque eu adicionei a coluna valor, então ele não está retornando só a coluna mês-ano, aqui também tem a coluninha valor. Então eu tenho que pegar a coluninha valor aqui, né? Então eu posso usar a minx para extrair aqui a coluna mês-ano que está aqui dentro, tá? Long tab. Vocês vão poder usufruir disso, o material está todo na descrição para vocês fazerem download, tá? Index. E aqui eu tenho que retornar mês-ano, que está lá dentro, certo? Agora sim. Agora não vai dar erro não. Boa. Vou chamar esse cara aqui de FC, de formatação condicional, e vou usar ele para colorir o meu gráfico agora. Então, colunas, venho em FX, valor do campo, FC, ok. Olha lá, já coloriu para mim aqui o maior e o melhor e o pior, certinho de cada ano. Aqui em 2024 não veio. Por quê, pessoal? Porque o pior mês aqui são os meses que não tem na base, então eles estão zerados. Só que como está zerado, ele não aparece nenhum valor. Então eu tenho que tirar da base quando não tem valor, né? Então aqui na formatação condicional eu posso mexer lá na minha tabela, tá? Como eu já estou fazendo um calculate table aqui, então eu posso fazer um filter
para cortar aqui, tá? Eu quero fazer um filter. É tudo tabela aqui, tá? Eu vou até mostrar para vocês uma diferença básica entre calculate table e filter, que nem estava no script, tá? Mas eu não posso vir aqui, ó, basicamente, e tentar filtrar pela coluna valor, que eu acabei de incluir. Ela não aceita isso, tá? Ela não aceita na calculate table esse tipo de operação. Porém, se eu envolver numa filter, aí eu tenho acesso à coluna valor, entendeu? Então, tem um macete aí. Note, eu quero que não esteja em branco a coluna valor que eu acabei de criar, tá? Beleza, vamos ver se resolveu. Agora sim. Então, o maior e o pior de cada... E não pode estar mexendo. Ah, eu flaguei agosto, não tem agosto na base, tá? Ó, mas fevereiro, março, ó, tá obedecendo as cores, tá? Só tem janeiro, fevereiro e março. Por mais que eu flag aqui, ó, ele não altera as cores e aqui os valores também no card estão funcionando. Tudo por causa do all except de calendário ano. Beleza? Pessoal, não esquecem, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e clica ali no sininho e todas para receber as notificações dos meus próximos vídeos, beleza? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, deixem ideias, críticas, tudo que vocês quiserem, beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.